Boa noite, graças a Deus, estarmos reunidos para adorar ao Senhor mais uma vez, e não podia ser diferente. Obviamente, hoje vamos meditar sobre missões, né? Para você agir na obra missionária, é necessário você ter visão, entender a perspectiva das coisas. Uma viagem missionária, ela serve exatamente para isso, para despertar a perspectiva da igreja sobre a obra missionária. Muito comum uma igreja se acomodar nas suas atividades internas. Almoços, jantares, retiros, comunhão, alegria, Deus abençoando, o Senhor é maravilhoso, nos abençoa mesmo, e a igreja esquece de uma grande parte da sua missão, que é levar o evangelho aos perdidos. Quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, essa foi a missão que ele deixou para a igreja. Certamente os irmãos mais abençoados aqui são aqueles que pregam o evangelho semanalmente, anunciando Jesus como Senhor e Salvador. E Deus sabe, né, do ministério de cada um aqui. A viagem missionária, ela serve para nos lembrar disso, e é uma obra impactante, na verdade, impacta. Mas é necessário ter visão. Visão é enxergar pela fé o que é a obra missionária, o que é levar o evangelho aos perdidos. Outrora o pastor Doca estava na sua igreja aqui em Fortaleza, tranquilo, né? Estabilizado, bem, com suas filhas e tudo. E então, de uma hora para outra, tudo muda. Ele vai para Antonina do Norte. Quem viu Antonina do Norte é uma rua indo e uma rua vindo, né? Então é bem pequena. Então o grupo conseguiu distribuir folhetos e falar do evangelho praticamente para toda a cidade. Em uma manhã a gente atingiu muitas pessoas ali, pronto. Então é uma cidade relativamente pequena, e o pastor deixou a sua estabilidade para ser missionário, dependendo das ofertas das igrejas, para estar ali levando o evangelho àquela cidade e plantar uma igreja ali em Antonina do Norte. Tem igrejas próximas, em Campos Sales, que é uma cidade próxima ali, em Saboeiro, que é uma igreja que é antiga, mas ela teve muitos problemas, esvaziou e está sendo reestruturada agora. Então, tem várias igrejas ali ao redor, mas Antonina não possuía igreja, e Deus levantou o seu servo, o pastor, para ir lá. E por que o pastor deixou a sua igreja para ir? Porque não tem obreiro, não tem quem vá, não é verdade? Então a viagem missionária é para despertar a igreja, para que Deus chame do meio da igreja aqueles que vão para proclamar o evangelho nesta obra. Nem todo mundo aqui foi chamado para isso, certo? Só aqueles realmente que Deus chama. São pessoas excepcionais, especiais, vocacionadas por Deus para serem missionários. E nós temos, como igreja, que orar e apoiar estes missionários. Por quê? Porque eles estão fazendo a obra de Deus onde nós não podemos ir. Eles são os braços da igreja, levando o evangelho aos perdidos ali, e esta é a missão da igreja. Claro que a igreja também tem a missão de adorar a Deus, de glorificar a Deus, mas especificamente o Senhor Jesus deixou esta obra para nós fazermos. Então, para você agir na obra missionária, você tem que ter visão. Talvez você não enxergue isso como algo importante, e nós queremos tentar ajudar você nisso. Lá em João 4,35, Evangelho de João, capítulo 4, verso 35, nós lemos assim: Não dizeis vós que ainda 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos, vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Tem muitas pessoas para pregar o evangelho, existe necessidade para pregar o evangelho em toda parte do mundo, aqui em Fortaleza, no interior, no outro estado, no outro país. Se você for pela necessidade, onde você for, você tem campo para pregar o evangelho, mas erga os olhos, veja o campo. A ideia é que a pessoa está de cabeça baixa, olhando só para o seu umbigo, só para si.
para as suas coisas e para os seus projetos. E ela não enxerga a extensão da obra de Deus. Isso, irmãos, faz com que os crentes, eles definhem, faz com que os crentes percam a vida, faz com que os crentes fiquem tristes e infelizes. Você é um crente triste e infeliz? Pare para pensar. Se você é, para pensar. Eu prego o Evangelho, eu amo os perdidos, eu entendo que essa é a minha missão, eu estou fazendo isso de uma forma ou de outra, dentro das minhas possibilidades. Aí, se você chega à conclusão, faz tempo que eu não falo de Jesus para uma alma perdida, talvez, por isso, você esteja triste, infeliz, cheio de problema, cheio de dificuldade. Não estou dizendo que pregar o Evangelho vai resolver todos os seus problemas, mas, irmãos, nos traz vitalidade, porque a gente entende, estamos cumprindo a missão de Jesus ao levar o Evangelho àqueles que estão perdidos. Nós queremos observar aqui 3 necessidades na obra missionária, já que é para você enxergar, ter visão, então veja a necessidade. Primeiro, é necessário priorizar o Evangelho sobre os nossos interesses. O Evangelho, ele tem que estar em prioridade. A pregação do Evangelho, fazer discípulos para Jesus, o anunciar a palavra de Deus aos perdidos, tem que ser prioridade em relação aos seus interesses particulares. Enquanto isso não estiver ajustado na sua mente e na sua vida, você não está vivendo plenamente a vida que Jesus quer para você. Você é um crente mais ou menos. E, pastor, difícil, duro, é a verdade. Quer ser crente mesmo, viver a vontade do Senhor, comece a pregar o Evangelho. De pouquinho, folheto, fala de Jesus no trabalho, na sua rua, no seu vizinho, vá falando do Senhor Jesus Cristo, devagar, mas sempre, até você poder falar mais de Jesus e do amor de Jesus pelas almas perdidas. É necessário priorizar o Evangelho sobre os nossos interesses. Ainda no Evangelho de João, capítulo 4, olha o verso 27. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? E você já sabe que história nós estamos falando, né? Da mulher de Samaria, a mulher samaritana. Jesus estava falando com uma mulher, que absurdo, naquela época isso era um absurdo para os judeus, né? Perderem tempo com uma mulher, e principalmente uma samaritana. Percebe a visão? Apóstolos, esses homens, os apóstolos, tinham poder para expulsar demônios, para curar pessoas, viram Jesus fazer milagres já nesse período, mas eles não tinham a visão. Aquela mulher era insignificante para eles. Eles não viram que Deus queria levar a palavra de salvação para aquela mulher. Antonina do Norte, povo pequeno ali. Para alguns, para que essa viagem? Né? Perca de tempo. O povo tem o que fazer. Vai lá para Antonina. Falta de visão. Não entendem a obra do Senhor. Não entendem. Estão cegos, perdidos. Quem pensa assim, está tão longe de Deus, que não entende o amor de Deus pelas almas perdidas. Jesus parou para falar com aquela mulher, na época desprezada, porque as mulheres eram desprezadas, né, pela própria cultura judaica naquele período, e por ser samaritana. Então ficavam os apóstolos ali, falando consigo, pensando coisas ruins de Jesus, né? Por que fala, né, com ele ali? O que está acontecendo? Porque Jesus está perdendo o tempo dele ali. Visão. Olha o verso 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? É interessante que os samaritanos conheciam muito da palavra de Deus. A gente sabe que os samaritanos é fruto da mistura dos israelitas
que foram massacrados ali pelo Império Assírio, que sobraram ali, misturado com outros povos, surgiram os samaritanos, quando o Senhor decretou o cativeiro assírio contra o reino do norte, as 10 tribos. Daí surgiram os samaritanos, que se conhece hoje no Novo Testamento, obviamente séculos depois de multiplicação ali daquele povo. Por isso que os judeus não gostavam tanto deles, porque eles eram misturados com outros povos. No entanto, existe um documento chamado Pentateuco Samaritano, que é a mesma Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, só que uma cópia do Pentateuco pelos samaritanos, que é um documento muito fidedigno e usado nos estudos do Antigo Testamento. Os samaritanos também esperavam o Messias. Eles também estavam esperando o Cristo ali, não é verdade? Só que eles não sabiam quem eram. E então, olha o que ela diz: será este, porventura, o Cristo? Ou seja, é o escolhido? É o Salvador? Será que é Ele? Eles também estavam esperando. Eles também queriam ouvir do Evangelho. Imagina se Jesus pregasse só para os israelitas e não também para os samaritanos. Eles também estavam esperando um Salvador. Verso 31. Nesse ínterim, então veja que a mulher ouviu toda a história, toda a pregação de Jesus, que a gente não vai repetir aqui. Ela volta para sua aldeia e chama aqueles homens da aldeia para ouvir Jesus pregar. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Verso 31, nesse ínterim os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Eles estavam fazendo uma viagem muito longa, uma viagem de cerca de 100 quilômetros entre a Judéia e a Galiléia, aproximadamente, e mesmo que estivesse com um animal na viagem, ainda assim era bem distante, uma viagem bem acidentada. Todos estavam cansados ali e pararam numa região bem árida, então eles estavam com fome. Jesus estava com fome também. Jesus era humano, Deus, mas com todas as limitações de homem. Só que o Senhor Jesus não ligou muito para a fome dele. Foi falar com a mulher samaritana, no poço, lá de Sicá. Ou seja, ele podia beber a água ali e tudo, né, e poder melhorar a sua força, mas o propósito de Jesus era anunciar o Evangelho para aquela mulher. É nesse sentido que nós temos que colocar e priorizar a pregação do Evangelho sobre as nossas necessidades básicas. Porque quando no verso 31 os discípulos aqui dizem: mestre, come, eles não estavam preocupados com a fome de Jesus. Eles queriam que o mestre comesse para dividir a comida e eles comerem também. Eles estavam preocupados com eles. Eles tinham fome. Mas Jesus, olha o que ele diz no verso 32. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus percebeu: eu tenho uma comida para comer, e vocês não conhecem essa comida. A comida que eles queriam era física, era o pão, era suprir a sua fome. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha outra comida. Os discípulos não entenderam a princípio. Verso 33, diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe porventura algo trazido que comer? Eles não entendiam. A mente deles estava na terra, não estava nos céus. Eles não entendiam, não tinham visão para pregar a mensagem do Evangelho. Estavam centrados nas suas necessidades pessoais, na sua vida, nos seus problemas, nas suas coisas. E é aí que o justo vive pela fé. Se eu cumprir a missão que o Senhor deixou para mim, que sou a igreja de Jesus, certamente o Senhor vai cuidar da minha vida. Eu vou me dedicar às coisas do Senhor. Eu vou investir minha vida, minha juventude, inteligência, sabedoria, trabalho, o que eu puder, na proclamação do Evangelho de Jesus. E o resto, Deus vai cuidar. Não se preocupe com isso. Isso é viver pela fé. E então, eles não entendiam Jesus. A gente entende. Eles não entendiam Jesus aqui, no que o Senhor Jesus estava dizendo. Então, no verso 34, disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, esta é a minha comida, ou seja, esta é a minha prioridade. Estou com fome. Jesus estava com fome, eles estavam com fome, estavam com sede, mas qual era a prioridade? É isso que, quando o crente entende isso,
e ele vive isso todo dia na sua vida, ele começa a crescer e a se parecer mais com Jesus. Quando o crente, sabendo disso, continua focado nas coisas aqui dessa terra, ele começa a se distanciar do Senhor. Existem crentes, irmãos, que podem estar desviados dentro da própria igreja de Jesus, porque não tem um meio termo. Ou você se apega a Jesus, ou você se distancia do Senhor Jesus Cristo. E Jesus quer que nós estejamos investindo a nossa vida nesta proclamação do Evangelho. Os apóstolos não compreendiam isso. Muitos talvez não compreendam isso. Não é só compreender, eu sei que todo mundo aqui está entendendo o que eu estou dizendo, mas é compreender no sentido de, a partir de amanhã ou de hoje, minha vida ser orientada para a missão que Jesus deixou, pregar o Evangelho aos perdidos. Eu posso pregar no ônibus, eu posso pregar na rua, eu posso pregar o Evangelho no meu trabalho, eu posso entregar Bíblias, que é o costume de muitos irmãos aqui da igreja, eu posso entregar um folheto, eu posso falar abertamente do Evangelho, se eu tiver oportunidade, eu posso chamar o meu vizinho para tomar um café na minha casa, e ali eu falar um pouco da Bíblia para ele, ler um trecho da Escritura. A questão é que a minha vida tem que respirar isso. Isso não é só para os missionários, isso é para todo crente em Jesus. As minhas programações, as minhas atividades de vida têm que ser voltadas para isso. Por quê? Porque, primeiro, é maravilhoso. Pregar o Evangelho é muito bom, né? O Senhor realmente nos abençoa enormemente. Segundo, porque Deus mandou fazermos assim. Então, no verso 35 que lemos, Jesus falou: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos, vede os campos já branquejam para a ceifa. Ou seja, levante a cabeça, deixe de olhar para o seu mundinho, as suas coisas aqui, olhe longe, veja o que Jesus mandou você fazer, e você está focando nas coisas erradas. Tem que trabalhar? Tem que estudar? Tem, mas no meio dessas coisas, eu tenho que cumprir a missão de Jesus, que é mais importante do que tudo isso. Tudo isso, Deus lhe deu um trabalho bom, Deus lhe deu um estudo bom, Deus lhe deu uma vida tranquila, para quê? Não entendeu ainda? Para glorificar o nome de Deus, para levar o Evangelho aos perdidos, foi para isso, não tem outro entendimento. Você que é crente em Jesus, então não perca tempo, faça a obra. Tonina do Norte, essa viagem e outras que já fizemos, é para despertar, é para abrir a visão, é para dar o gostinho, ali é o gostinho, né? Como é bom, né? Viver aquela vida. Óbvio que para o missionário é mais complexo, porque ele está ali vivendo, tem muitas coisas difíceis que ele vai enfrentar também, a gente sabe disso, mas é importante participarmos de viagens assim, sermos desafiados para ter a visão. Olha o que aconteceu lá em João 4,39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, aquela mulher, Jesus pegou uma mulher, evangelizou esta mulher, e ela foi na cidade e falou para muitos outros samaritanos, e muitos creram. Olha como Deus vai agindo. Aquela mulher também não deixou de ser uma missionária na sua própria terra. Verso 40, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Entenderam mesmo? Conversões aqui de samaritanos. Eles entenderam que Jesus era o Salvador do mundo. E no verso 36, o cefeiro, João 4,36, o cefeiro desde já recebe desde já a recompensa, em tesouro o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Verso 38, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes.
Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Referência, talvez, aos profetas que pregaram muito antes deles, eles agora estão também pregando o evangelho ali. Muitos outros vieram antes semeando, e eles aqui estarão colhendo. Muitas vezes, numa viagem missionária, a gente vai para só ceifar. Outros já semearam, ou talvez a gente semeie alguma coisa, outros vão colher, a gente não sabe. Imaginou voltar daqui a 5, 10 anos a Antonina do Norte, e aí chega uma pessoa para você que foi na viagem, olha, você lembra aquele dia que você me deu aquela Bíblia, aquele versículo? Pois é, eu li e criei em Jesus. Você vai cair, você cai no chão assim, né, de alegria. E quando essas coisas acontecem, você percebe o impacto do poder de Deus. Foi o que Jesus fez aqui, falou para aquela mulher. Os discípulos desprezaram essa atitude. A mulher foi na sua aldeia em Samaria e muitos se converteram. É necessário priorizar o evangelho sobre os nossos interesses pessoais. Estavam com fome, estavam com sede, tem algo mais importante, pregar para aquela mulher. Lembra disso, não esqueça disso. E aqui uma dica, aprenda um pouquinho a ter fome, literalmente falando. Porque às vezes a gente está acostumado a comer tão bem, um dia que a gente tem uma fominha, a gente já fica chateado. Cadê o almoço que está demorando? Não é não? Faça um jejum de vez em quando, para você dominar essas necessidades básicas, sabe? Porque aí você estará se preparando, né, para algumas atividades espirituais na sua vida. Nós temos que mortificar a carne. Eu não estou dizendo que a gente tem que se maltratar fisicamente, não é isso. Nós temos que aprender a passar pelos sofrimentos, inclusive os físicos, para poder servir melhor o Senhor Jesus Cristo. Isso implica sair do conforto. Deus nos abençoa com conforto, mas a gente tem que aprender a ficar desconfortável de vez em quando. Entende? Para quê? Porque às vezes é necessário para atingir as almas perdidas com o Evangelho. Deus te abençoou com conforto, isso não é ruim. Mas os apóstolos ali, só porque estavam com fome, eles ignoraram, não tiveram visão para pregar o Evangelho para aquela mulher. Aquela mulher era mais importante do que eles comerem. Né? A alma de uma pessoa é mais importante do que o nosso conforto. Não estou dizendo que é para você agora dormir no chão, numa cama de pregos, não é isso. Mas é para você sacrificar certas coisas para ter a visão da obra missionária. Um segundo entendimento, é necessário enxergar os povos perdidos. Não queremos ver os povos perdidos. Está com a cabeça baixa aqui, se você não levanta os olhos, você não vai ver os povos perdidos. Eles não querem o Evangelho. Eles não querem o Evangelho. Mas Jesus nos mandou levar o Evangelho para eles. Nós é que temos o interesse, porque Jesus tem interesse pelas almas perdidas. Olha Lucas 9:51. É necessário enxergar os povos perdidos. Lucas 9:51. E aconteceu que, ao completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Lucas 9:51 e o verso 52. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. E aqui Jesus estava, os evangelhos, quando a gente faz um esquema juntando os evangelhos chamados sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam 3 idas de Jesus a Jerusalém. Essa aqui provavelmente é a terceira. Jesus estava indo já sabendo, eu vou morrer, vou para a morte. E nessa viagem ele queria pousar numa cidade lá em Samaria. Verso 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Assim como os israelitas não gostavam dos samaritanos, os samaritanos também não gostavam dos israelitas, dos judeus ali, então eles não queriam receber Jesus. Veja, não quer receber Jesus, né, o grande profeta, aquele que se diz o Messias. Então isso era um absurdo, era uma humilhação grande, né? Os apóstolos, os discípulos que acompanhavam Jesus,
provavelmente pensaram assim. Verso 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eu acho que eles pensaram que eram Elias, né? Ou algo nesse sentido. Se empolgaram os apóstolos aqui, deram uma de Elias: Senhor, a gente manda descer fogo do céu. Perceba que os apóstolos já tinham noção do poder que tinham. Eles já tinham feito muitos milagres, muitos sinais, expulsado vários demônios, talvez curado muitas pessoas para pregar o evangelho. Eram sinais do messianismo de Jesus, mesmo que através dos seus apóstolos. Então eles acharam: temos muito poder. Senhor, estão rejeitando a ti o Messias, o Salvador. Queres que a gente mande descer fogo do céu e consumir toda essa aldeia de pecadores miseráveis? A gente manda. Tiago e João eram brabos. E se você pensar bem, parece até algo interessante esse pensamento, né? Porque Jesus é Deus. Estão rejeitando Deus. Logo, merecem a punição, não é? Sim, nessa lógica, um silogismo rápido aqui, eles merecem a punição. Mas, obviamente, Jesus tem outro ensino. Jesus ensinou o objetivo da missão. Isso é muito importante. A gente tem que ter o objetivo da missão. Por que estamos aqui? Por que pregamos o Evangelho? O nosso objetivo ao pregar o Evangelho é mandar pessoas para o inferno? Não. É apresentar a graça de Jesus, a graça salvadora, e deixar o Espírito Santo agir na vida das pessoas. Então, essa é a ideia, é o objetivo. Não estamos aqui para queimar, matar, jogar no inferno as pessoas. Óbvio que está na pregação do Evangelho, que a gente apresenta, quando oportunamente, que se não crerem em Jesus, serão condenados. Na verdade, serão condenados, não é nem porque não creram em Jesus, serão condenados pelos pecados que praticaram. E a única forma de serem livres dessa condenação é crendo em Jesus. Mas não querem crer, os seus próprios pecados os condenam. Então, Jesus ensinou o objetivo da missão para os seus apóstolos. Lucas 9,55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Jesus veio para salvar a alma dos homens. No livro de Apocalipse, Jesus virá, aí sim, para julgar e condenar a alma dos homens. Mas aqui Jesus veio para salvar. Veja que o plano de Deus é bem estruturado, tudo tem o seu momento. Então aqui é para salvar. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, aí vai ser para condenar. Aí não tem mais oportunidade de salvação, certo? Então Jesus deixa muito claro isso aqui. E então seguiram para outra aldeia. Esse é o objetivo. É necessário enxergar os povos perdidos. Não estamos aqui para condenar as pessoas, ou para mostrar que somos melhores pelo nosso comportamento e ética. Não estamos aqui para isso, mas para apresentar o Evangelho de Jesus, para que eles se arrependam. Então, quando você olhar para um pecador não convertido, não redimido, ali na desgraça do pecado, cometendo muitas coisas erradas, é assim que nós devemos enxergá-lo. Devemos enxergá-lo como um perdido que precisa de ajuda. Lembra de Jesus entrando em Jerusalém antes da sua crucificação, chorou porque viu aquela cidade, ovelhas como que não tendo um pastor. Precisam de Deus, precisam de Jesus Cristo. Assim é quando você vê os pecadores perdidos, né, são ovelhas sem pastor, eles precisam de Jesus. Eles não querem, os perdidos não percebem a necessidade que tem de Deus, eles não percebem e vivem. Então a gente tem que chegar em amor, falar do Evangelho e orar para que Deus haja segundo a vontade dEle. E por fim, um terceiro entendimento aqui sobre a visão que nós devemos ter para agir na obra missionária é que é necessário
depender de Deus para continuar na obra. Se você não depender de Deus, você não vai conseguir pregar o Evangelho. Se você não depender de Deus, você não vai ser um missionário, uma missionária. Se você não depender de Deus, nem para viagem missionária você vai conseguir ir, porque tem que depender de Deus, né? Tudo que a gente faz para a glória do Senhor tem que ser na dependência de Deus. Olha Mateus 11, 23, aqui Jesus pregando em Cafarnaum. Jesus pregou em Cafarnaum várias vezes. Mateus 11, 23, Cafarnaum foi uma cidade onde Jesus morou. Era como se fosse o quartel-general de Jesus na Galileia. Jesus sempre, quando voltava para Galileia, Cafarnaum, ele ficava ali. Então, ali, Jesus pregou bastante em Cafarnaum. E o povo não creu. Olha Mateus 11, 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Muitos milagres foram feitos em Cafarnaum. Jesus pregou bastante naquela cidade, e foi uma cidade que não se converteu. Não tem conversões em Cafarnaum. É algo para a gente ficar atento. O pastor Doca está lá em Antonina do Norte. E tem poucas pessoas, na verdade, pouquíssimas pessoas no trabalho ali, na igreja recém-iniciada. E digamos que não hajam muitas conversões. Ele fracassou? Não. Olha, Jesus, Cafarnaum, pregou para várias pessoas. Ninguém se converteu. Aí Jesus lançou uma imprecação, né? Porque Cafarnaum é uma cidade muito orgulhosa. Vocês acham que vocês vão subir até o céu? Vão não. Aí, obviamente, Jesus falou isso depois de muito ter pregado naquela cidade. Aí Jesus disse, vocês vão para o inferno. Vocês vão para o inferno. Porque foram dados muitos sinais, foi pregado muito o evangelho e ninguém quis. E aí é o momento que o missionário deixa aquela localidade. Você não pode ficar a vida toda martelando num lugar só. Você prega o evangelho ali, prega. Quando você percebe que todo mundo ouviu e ninguém creu, aí você diz, bem, agora estão entregues aí, né? Que Deus tenha misericórdia de vocês. E o missionário vai para outro canto. O missionário é um embaixador de Deus na terra, apresentando a luz de Jesus aos perdidos. E o que são as igrejas? Não os prédios, mas os convertidos, são o povo de Deus, que Deus chama para viver para a honra e glória do Senhor. E Cafarnaum, essa localidade tão próxima de Jesus, não creu. Olha Mateus 11, 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então haverá um juízo. Deus vai julgar essa cidade. E ela vai ser julgada com mais severidade, porque o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, pregou ali, investiu ali, com sinais, prodígios e a mensagem do Evangelho, e eles não creram. Tem uma questão aqui nesse texto, sobre a questão de juízo e grau de juízo, mas não é para o nosso momento aqui. Jesus Cristo entendia sua missão, por isso ele continuou a pregar, apesar da incredulidade de Cafarnaum. Se não dependemos de Deus, vamos desanimar da obra missionária. Os resultados, irmãos, de uma viagem missionária, ou da pregação numa localidade, da plantação de uma igreja, não é a quantidade de pessoas. Não é. É a forma em que nós adoramos a Deus, a proclamação do Evangelho. Porque isso nós podemos controlar e até quantificar. Mas os convertidos é só com o Senhor. Uma igreja que tem a visão de proclamar o Evangelho, de sustentar missionários, é uma igreja que faz a vontade do Senhor. E não só isso. Uma igreja que ama anunciar o Evangelho, ama investir na obra missionária, certamente é uma igreja especial aos olhos do Senhor, porque é isso que Deus quer que nós façamos hoje. Essa é a nossa missão. Mesmo que muitos não venham a se converter, não vamos desanimar. O objetivo é obedecer ao Senhor. As conversões, Deus é quem vai tratar. João
8:59, nós lemos ainda: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus pregou aos judeus ali, mas estes começaram a persegui-lo, começaram a rejeitá-lo, pegando em pedras, porque o discurso de Jesus aqui em João 8 foi bem difícil, bem duro, mas era necessário para que eles abrissem os olhos para o Evangelho. Pegaram em pedras para atirar no Senhor Jesus. Muitos judeus foram contra o Evangelho e perseguidores da igreja, de modo que em Apocalipse 2:9, muitos judeus foram chamados de sinagoga de Satanás. Por quê? Porque foram dos grandes perseguidores da igreja do Novo Testamento. Em João 16:32, nós lemos ainda: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Cafarnaum não creu. O próprio povo do Senhor Jesus queria apedrejá-lo. O que é que ele fez de ruim? Nada. Curou, ressuscitou pessoas, pregou a mensagem de salvação, mas ele estava atrapalhando o esquema dos sacerdotes e dos fariseus, e eles queriam matar Jesus. Os seus amigos íntimos, os seus discípulos tão próximos dele, quando Jesus realmente ia sendo ali encurralado, foi encurralado e foi levado preso para a crucificação, eles deixaram Jesus só, ficaram de longe, somente olhando. E o Senhor Jesus, obviamente, não desanimou. Acredito que triste, angustiado, porque iria morrer numa cruz pelos nossos pecados, mas não desanimar aqui significa Jesus continuou. A viagem missionária é maravilhosa, mas é pouco tempo, é para despertar a nossa visão. A obra do Senhor, ela tem muitos desafios, e muito trabalho. Alguns crentes aqui da igreja sabem disso e empenham as suas vidas para a orientação desta igreja. Eu sozinho certamente não consigo, não. Muitos crentes aqui estão empenhados, na luta, batalhando pela fé nesta igreja aqui, certo? Aí o pastor vai embora em breve, um dia, ou morre, sei lá, mas os crentes continuam batalhando pela fé nesta igreja aqui, entende? E é assim que a obra do Senhor continua, porque tem dificuldades, não é verdade? Tem percalço. O missionário lá tem dificuldades, A irmã Gessina e outros que trabalham com o departamento de missões conhecem as questões dos missionários. E aqui é importante falar do coração missionário, projeto da igreja para missões, onde você pode ofertar dinheiro financeiramente num envelope para um missionário. Você pode ofertar para que o coração missionário destine para um missionário, ou você pode, você mesmo, dizer o nome do missionário e o coração missionário envia. E esse projeto ajuda os missionários que não têm dinheiro para comprar o pneu do carro, precisa do carro, trabalha no área, precisa de um carro, o pneu se acabou e ele não tem condição, o coração missionário compra o pneu do carro do missionário, nas emergências. Às vezes é uma cirurgia, às vezes é um remédio, e o coração missionário tem o dinheiro guardado para amparar os missionários nessas questões. Então, se tiver uma quantidade boa, ajuda mais missionários. Às vezes, quando não tem, ajuda com o que tem. Depende do Senhor, despertar nossa visão para nós investirmos também na obra missionária e aliviar o fardo do missionário, para que ele possa trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que vai ter pneu, sabendo que vai ter um amparo na sua saúde, sabendo que ele pode estar tranquilo nessas questões para poder pregar o evangelho, até porque o missionário é um ser humano, ele tem o psicológico, ele tem o emocional, e uma das coisas, assim, não vou dizer mais importante, mas muito importante de uma viagem missionária, é só o fato da igreja ir, tirar tempo, se deslocar num ônibus para lá. Se um missionário, pronto, ganhou o ano, ele fica extremamente feliz, porque a igreja está olhando para ele,
né? No caso, o pastor Doca, sua família, a igreja está orando por ele, e orem mesmo. Jesus não se desanimou, porque ele dependia do Pai, dependia do Espírito Santo, mesmo encarnado aqui na terra, ele dependeu do Senhor. Nós também devemos depender de Deus, é uma necessidade, é necessário depender de Deus para sermos uma igreja missionária, para amar os missionários. Eu tenho tantas coisas a pagar, eu tirar um dinheiro da minha renda, fora os dízimos, para sustentar um missionário, isso é um ato de fé. O justo vive pela fé. E isso é muito importante, porque a igreja de Jesus é quem sustenta a obra missionária, certo? Missões. Para você agir em missões, você tem que ter visão. Você tem que priorizar o evangelho sobre os seus interesses pessoais. É necessário enxergar os povos perdidos. Você não pode ficar de cabeça baixa. Isso é uma metáfora. Tem que levantar a cabeça, ver os povos perdidos, ver a necessidade. Indo na viagem missionária, você vê a necessidade. É necessário depender de Deus para continuar na obra. Então, vamos ter visão. E veja, se quanto mais você se envolver na obra do Senhor, veja como Deus vai abençoar. Não estou falando de bênção financeira somente, mas falando de Deus lhe abençoar em vários aspectos. Vamos orar, pedir que o Senhor nos fortaleça. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos tirou das trevas do pecado e nos trouxe para o reino do Teu Filho. Obrigado, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo. Não somos merecedores da Tua graça, mas o Senhor um dia olhou para nós, teve misericórdia e nos resgatou das trevas do pecado. Senhor, que o Senhor use cada um aqui da Tua igreja para ser este veículo da proclamação do Teu Evangelho às almas perdidas. Que o Senhor use as nossas vidas, ó Pai, e mude o nosso coração, para que não caiamos no secularismo, para que não nos entreguemos às urgências da vida terrena. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ver pela fé. Capacita-nos, ó Pai, a perceber essas necessidades espirituais da obra missionária. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não perder tempo com coisas que não são do interesse do Senhor. Dá-nos essa visão. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus esteja lhe abençoando. Temos um tempo agora de oração silenciosa. Um aviso: dia 16 de setembro, nós vamos visitar a congregação que o nosso irmão, pastor Carlos José, eu queria dizer Zé Carlos, porque eu lembrei do Zé Carlos. Carlos José, certo? 7 horas da noite, lá no ponto da congregação lá. A congregação não é desta igreja, mas o obreiro é. Então, a gente vai lá como igreja, quem vai ser colocado no grupo da igreja, disponibilizado nas mídias, para você, se quiser, ir. Anote aí, 16 de setembro, 19 horas. Então, Deus abençoe, vamos ter o nosso tempo de oração silenciosa. Boa noite a todos.